Estamos a gravar? Acho que sim. Sim. É. Então vamos a isso. Ora, começamos por dizer olá aos nossos caríssimos ouvintes mais uma vez. WX Invest convosco. Desta feita apenas com X. X, diz olá às pessoas. Olá pessoas, como estão? E diz de onde é que vens, de onde é que falas, diz-nos tudo, conta-nos tudo. Eu falo aqui da minha sala, com vista para o centro de Grand Brackley, em Inglaterra. Boas. E desta feita apenas com W, que sou eu. Olá pessoal. Eu venho também neste caso não da sala, tem que ser do quarto, mas venho do Luxemburgo. E hoje vamos falar da conclusão final do nosso grande desafio do Stock Market Challenge 2019. Yay! Não estás com muito contentamento, pois não, X? Mas eu tentei simular o maior contentamento. Pareceu-me falso. Houve aí um pingo de desconsolo. Queres-nos falar? Mas porquê? Isto é um spoiler? Porquê desconsolo? Poderá ser. As contas só se fazem no fim. Mas já foi, o fim já foi. Então ganhaste, pronto. Isso é que é spoiler, pá, não digas isso. Pronto. Epá, Então, vamos lá saber como é que tu fechaste as contas de 2019. Está positivo, está negativo? Proponho a fazer uma coisa diferente, que era nós, para quem se calhar não viu o nosso post inicial sobre o Stock Market Challenge, era refrescarmos aí as regras que tínhamos imposto aqui ao nosso desafio. O que é que tu achas? Ok, interessante. Porque pode haver quem não esteja a seguir o site desde essa altura e então refrescamos um pouco como é que tudo isto começou e então avançamos depois a partir daí. O que é que me dizes? Sem dúvida. Vamos a isso então. Dá-lhe. Dou-lhe. Portanto, as regras são muito simples. Isto aqui foi um desafio que eu, X, fiz a ti, W, no final de 2018. E qual é que era o desafio? O desafio era cada um de nós investir 1000 euros em bolsa, vale em qualquer lado, Portugal, Estados Unidos, China, o que vocês quiserem, qualquer tipo de investimento em bolsa, ETFs, bonds, vale tudo. Desde que seja em bolsa, vale tudo. E o investimento inicial seriam de 1000 euros. E pronto, no final do ano teríamos que ver quem teria a melhor performance desses investimentos. É isso tudo. Eu já não me lembro. Eu estava aqui a tentar ver no nosso site. A regra está aqui. Se havia algum prémio, que eu agora estou interessado em saber. Mas porquê? Eu estou interessado em saber isto, mas não me parece. Acho que não. E os nossos ouvintes também, se calhar. Eu Sim, por acaso mas não sei se a gente falou do prémio. Aliás, eu acho que a gente falou e eu acho que o prémio era uma jantarada. Porque a gente até disse, então mas quem perde ainda tem que pagar. Pois é. Eu por acaso tinha ideia disso também, mas Eu, não vejo eu aqui tenho nada ideia que a nas gente nunca regras. especificou, mas pronto, notícias novas e fresquinhas aqui no podcast WX Invest. Exato. Alguém vai receber um jantar à pala. Exatamente. É isso, pronto, as regras eram estas. Nós acordámos na altura, pronto, só entre nós, né, numa conversa, queríamos fazer isto. Pronto, vamos ver. Até porque, estando um em Inglaterra e um no Luxemburgo, é complicado. Esta logística não é fácil, mas poderá ser, se calhar, quiçá, em março, quando a gente se encontrar. Poderá ser. Ver se temos tempo e disponibilidade. Pronto, então. Exatamente. Tinhas proposto dizer como é que tinha sido a minha performance, foi isso? Exatamente. Cada um conta o seu caminho durante o ano de 2019, com as compras que fez, as vendas que fez, porque é que as fez. Ok, parece-me bem. Ok, começo eu. Então tenho investido
os tais 1.000 euros que nós nos tínhamos proposto, uh, divididos por 3 empresas. São elas a Shanta Gold, onde tenho um ganho de 75,33%. Parece-me incrível. Uma salva de palmas Sim, para a Shanta Gold. sim, peraí. Sim, porque a Shanta Gold foi sem dúvida a minha melhor, surpresa, porque não estava à espera de uns ganhos deste tamanho, nem pouco mais ou menos. Mas é sempre bom saber que uma ação que se compra fica com quase, agora pode-se dizer que está perto dos 100%. Sim, está quase a 75, dobrar. sim, 75 já estão feitos. Isto quase que parece uma carta do nosso jogo do Rat Race. Rat Race, exatamente. Pensar aqui, tipo, as minhas ações estão quase a dobrar, né? Sem Mas dúvida. pronto, Mas uma coisa, W, diz-nos, para quem não sabe, o que é a Shanta Gold, onde é que investe, só para uma pessoa ter uma ideia do que é que as empresas são, porque tal como nós, a maior parte das pessoas não conhece a maioria das empresas do mundo. claro, claro, claro. A Shanta é uma empresa mineira, que eu tive conhecimento através da Gold Stock Fortunes, algo que tanto eu como o X somos subscritores. Um, e, e é uma empresa que eu achei super interessante na altura que vi o artigo em que ele sugeria. É uma empresa mineira, um, que basicamente faz a exploração. Eu já não me lembro se era de materiais preciosos, se era de metais preciosos ou se era só de ouro. Eu tenho ideia que era só de ouro. Eu também tenho ideia disso, mas eu lembro-me que fiz. Eu lembro-me que não escolhi essa empresa porque ele disse que tinha alguns riscos políticos, porque Sim, sim, na altura. funcionava na Papua Nova Guiné Exatamente, e parece exatamente. que o governo de lá anda a sacar as minas de ouro de quem não lhes paga umas boas royalties. Exato, exato. Mas pronto, eu lembro-me que na altura eu li o post, e eles, uma das coisas que me fez investir até foi mesmo isso, porque a empresa é maioritariamente situada na Nova Guiné, mas os 98%, salvo erro, ou 95% da empresa é constituída por locais. Ou seja, é uma empresa que trabalha muito com as pessoas da terra de Nova Guiné, trabalha muito com as pessoas todas dali da zona. E eu achei que, apesar de haver alguns conflitos, a empresa iria sempre ceder às exigências, pronto, às royalties que o governo quereria pagar, porque senão havia milhares de pessoas que iriam para o desemprego e acho que isso era mais prejudicial para a empresa do que propriamente pagar as royalties. E então eu achei imensamente interessante a maneira como eles expôs o caso, e daí eu ter comprado a ação desta empresa. E claramente, ao fim do ano, estavas mais do que certo. Muitos Sim, parabéns sim, por essa sim. escolha, Sr. W. Exato. Acho que foi também um bocado de sorte, não é? Porque também uma das empresas que tu escolheste, acho que, embora à parte do SMC, também se deu extraordinariamente bem, se não me engano. Mas acho que, não sei, foi uma questão de sorte e calhou bem, pronto, calhou Ok, bem. vamos passar para as próximas. Sim, pronto, Se então, calhar começamos com as posições que ainda tens em aberto e depois falamos das fechadas. pode ser assim. Ok, ok. Portanto, eu tenho, além da Shanta, tenho uma empresa que chama Osisko Mining, que é também uma empresa mineira, e tenho nesta empresa qualquer coisa como 16,12% a positivo. Uh, Estas são as únicas duas empresas que eu tenho a positivo, embora obviamente a Shanta tendo 75%, é sem dúvida uma grande, como é que eu ia dizer, é sem dúvida um grande boost no meu resultado, porque 16% é ainda assim bastante bom, é um resultado que eu estou super, super contente, mas 75% é absurdo. Pronto. Sem qualquer tipo de dúvida.
Pronto, isto também, uma das coisas que eu não referi, e que penso que seja importante, é que metade do meu dinheiro, ou seja, eu não investi 1000 € logo de início, portanto eu investi 500 € e a seguir outros 500, e esses 500 € que eu tinha inicialmente foram investidos na Shanta. Portanto, é a empresa que eu tenho mais percentagem é a Shanta e obviamente que isso influencia também o resultado. Pronto, além da Osisko Mining, tenho Rothschild. Diz-me como é que isto se diz que eu não. É o coisa. Oxchild. Child, exato. Sim, vamos com essa. Pronto, o ticker é HOC. Exatamente, exato. Portanto, a Oxchild Mining, e nesse eu tenho, ainda assim, pronto, não se pode dizer que seja um resultado catastrófico, mas tenho 92, aliás, 0,92% a negativo. Portanto, estas são as 3 empresas onde eu investi. Tudo aconselho da Gold Stock Fortunes e acho que até agora tem sido uma excelente escolha. A minha média destas empresas, eu fiz aqui rapidamente e dá 30,17% a positivo. Pronto. Fazendo assim uma média simples. Parece-me algo incrível. Bom trabalho, W. Queres se calhar só dizer o que é que se passa com a empresa que a gente não consegue bem dizer o nome? Oxchild. É também uma empresa mineira, certo? Sim, exato. É uma empresa. Mas acaba por investir não no ouro, não é verdade? Sim, eles fazem um misto. Salvo erro, esta era uma empresa que fazia essa sim em metais preciosos. Portanto, Exato. não era uma Creio empresa. que muito forte em prata. Sim, era uma empresa que, pronto, na altura, se bem me recordo, o artigo até se chamava mesmo, como é que era? Metais preciosos ou uma alternativa ao ouro, era algo assim do género, pronto. Então, era uma empresa que maioritariamente se focava muito em todos os metais que extraía da terra. Portanto, não só o ouro, mas tudo o resto, prata principalmente, como disseste, bem? Mas depois aproveitava também tudo um pouco, tudo o resto. Era a prata, depois era a platina, salvo erro tinha um pouco de cobre ou zinco. E portanto, não sei, sinceramente não sei dizer o porquê disto estar em queda, o porquê de estar negativo, o porquê do preço estar assim, mas, É mas prata que não está a ter, não teve um grande ano. ok, ok. Pronto, essa talvez será uma das principais razões então. Uh, Mas pronto, então a grande conclusão aqui foi que fizeste um investimento muito forte em mineiros de ouro e outros metais. sim, E pronto, claramente seguiste a cavalgada do ouro pelas empresas mineiras. O ouro teve uma subida de cerca de 20% sim. em 2019 e conseguiste ter uns ganhos ainda maiores por causa das empresas mineiras de acabarem por funcionar como o preço do ouro um pouco alavancado. Sim, sim, um pouco. Aliás, a minha estratégia inicial era mesmo essa. Essa era a minha ideia, era apostar mais no ouro do que propriamente em commodities ou sei lá, em outros metais preciosos. O ouro era mesmo era o meu foco, era o meu alvo. Tanto é que as empresas que eu tenho mais investido, não, por acaso não. Tenho nesta última, na Hochschild Mining, será que se pode chamar 2/3 ou vá, se calhar 2/4 ou metade do dinheiro quase. E depois o Cisco é que também tem algum. Mas sim, mas o meu foco era claramente o ouro, não tanto os metais preciosos, mas o ouro. Ok, mas isso acabou por ser a tua abordagem final, não é verdade? Porque A minha antes abordagem destas final, posições que tens agora, acabaste por ter investimentos noutros ativos, correto? sim, exatamente, exatamente. Eu tive outras duas posições.
Ao longo do SMC mudei as minhas posições, porque as minhas posições iniciais não foram estas. Uma das minhas posições iniciais foi sempre a Shanta, sem dúvida. E fizeste muito bem? E fiz eu muito bem, sim. Ao final de um ano agora vejo que foi uma boa escolha. Mas tive outras duas posições. Portanto, uma delas, o SP500, através da Bolsa Suíça. E tive também o Lloyds Bank na Bolsa Inglesa. Essas posições acabaram, entretanto, depois por serem encerradas, mas isso. Mas agora queria saber também quais foram as tuas. O que é que tu optaste e os teus resultados finais? Pronto, os meus resultados finais foram brutalmente negativos. Estamos a falar em perdas de cerca de 16, 17% face ao investimento inicial. Se contarmos com o valor máximo total que eu tive no topo dos meus investimentos, estamos a falar em perdas de 35%. Portanto, nesse sentido, dói um bocadinho a barriga. Pois, imagino, não pode ser fácil, imagino. E o que é que levou a essa perda? Tens noção? Sim, sim. E foi um investimento muito em concreto, que curiosamente foi uma empresa mineira, McEwen Mining, Ok. que também acabou por ser investida. Foi o meu último investimento e foi o que me levou à ruína, o que acaba Ok. por ser engraçado, triste, mas Sem engraçado. piada nenhuma. Exato. Que acabei por investir em agosto, após me desfazer de outras posições, que já vamos falar, para realizar o capital Sim, para sim. poder investir nesta empresa. A que é que isto se deveu? Isto deveu-se por duas razões. Uma boa e uma muito má. Portanto, vamos começar pela razão boa, é que eu creio que o ouro ainda tenha muito para dar. E na altura que eu comprei isto, que eu comprei esta ação, foi após o ouro subir bastante. Uh, Ok. e provavelmente foi um erro. Devemos comprar em baixa e vender quando os preços estão em alta. Uma pessoa, claro que nunca sabe o dia da manhã, mas nesse sentido foi um pouco errónea. E pronto, entre conversas com W, provavelmente por esta altura, lá para agostos, julhos, agostos, percebi que ele estava a dar-me uma coça. E eu pensei, bem, eu tenho que fazer um movimento um pouco arriscado para tentar recuperar terreno. E para os mais atentos ao nosso blog, quando eu decidi investir nesta empresa e fiz um post a explicar o porquê, lá para o meio cheguei a avançar. Perdido por 100, perdido por 1000. E eu estava a perder por 100 e acabei por perder por 1000. Exato. Que acaba por ser tristemente engraçado. Mas pronto, é uma boa lição que eu aprendi da maneira mais amarga, mas quem nos ouve pode aprender de uma maneira um pouco mais doce, que é basicamente aprender com os meus erros. E qual é que foi o erro aqui? O erro foi, talvez para os jogadores de póquer entendam, uma pessoa entrar em tilt que quer recuperar as suas perdas Exato. o mais rapidamente possível e toma decisões que não são tão acertadas e podem-lhes custar muito dinheiro. De certa maneira foi o que aconteceu aqui. A decisão foi errada porque o ouro tinha acabado de subir muito e eu quis fazer um movimento agressivo para tentar recuperar. E porque é que esta empresa me poderia ajudar a recuperar? Esta empresa é o chamado um Junior Mining, que basicamente é uma empresa exploradora. Aliás, é mais prospectora, portanto está à procura de ouro. A equipa de gestão desta empresa tem um histórico muito bom de conseguir encontrar ouro, tem prospecção muito boa e tem história de criar empresas, encontrar minas de ouro muito rentáveis e vendê-las a gigantes mineiras e fazer muito, muito dinheiro. Eu tive ganhos de, não sei, 10, 11% nesta empresa, tendo eu investido uma grande percentagem
cerca de 2/3, um bocadinho menos de 2/3 do meu capital nesta empresa, acabei por ter perdas brutais e também, a certa altura, tive bons ganhos. Mas os valores podiam não... Eu certamente teria perdido o SMC se não tivesse acontecido o que aconteceu a esta empresa. O que é que aconteceu à Mac Ewan Mining para me causar perdas tão grandes, à data de hoje de 37%? O que aconteceu foi mais uma emissão de ações. Portanto, as ações foram vendidas a um preço abaixo das ações em bolsa, porque a empresa necessitava de se financiar para continuar a exploração. E pronto, vamos dizer que o preço em bolsa, eu comprei a $1,86 por ação, atualmente estou a $1,16, portanto perdi 70 cêntimos de dólar por ação. E quando as ações foram vendidas, o preço, pronto, obviamente para serem vendidas foi vendido abaixo do preço de mercado, certo. O que baixou o preço de mercado, obviamente, e colocou mais ações em circulação, o que ajudou também a baixar ainda mais o preço de mercado. Certo. E esta foi a minha grande má experiência. Pois. Tenho mais uma posição. Diz. Ia só dizer que isso é uma boa lição, se calhar, para quem nos está a ouvir, que é tentar não entrar então em tilt, às vezes quando se vê posições negativas ou pronto, algo que nos possa, se calhar, deixar menos seguros ou algo do género, se calhar devemos manter-nos firmes e ver onde é que as coisas nos vão de levar, não é? Claro que toda a gente tem o seu limite, mas penso que essa perda foi mais causada por essa tua reação, não é? Penso eu. Sim, sem dúvida. Isto foi o que eu disse. Isto foi por dois fatores. O primeiro fui eu a querer reagir e querer recuperar o terreno perdido. E isto fez-me, pronto, o tal entrar em tilt e tomar decisões não tão acertadas. Eu sempre quis ter uma empresa exploradora de ouro no meu portfólio, mas na visão só do SMC no espaço de um ano foi uma decisão demasiado arriscada. Em termos futuros, é capaz de ser uma empresa interessante, porque caso eles encontrem ouro, o preço da ação pode multiplicar por 100%, 200%, 300%, 1000%, dependendo das reservas de ouro que eles encontrem. Exato. Pronto, muitos investidores dizem que é sempre bom ter uma pequena percentagem, pronto, da parte do investimento em ouro e mineiras, é sempre bom ter uma pequena percentagem de investimento em empresas que ainda estão em fase de prospecção, porque acabam por ser um bocadinho... É bom e é mau. Acaba por ser um bocadinho uma lotaria, porque uma pessoa nunca sabe o que é que vai acontecer. Se encontram ouro, espetacular, é a loucura. Se não encontram, pronto, continuam mais ou menos na mesma. E, à exceção de terem que pedir, de terem necessitado de mais financiamento e tenham que vender mais ações, o preço também nunca vai subir ou descer muito. A não ser que digam, examinamos esta área toda e não há ouro nenhum, portanto, não há papa doce para ninguém. Tenho mais uma ação? Se tens mais alguma pergunta para esta aqui? Ou... Não, era isso que eu ia perguntar. Então, e que outras posições é que tens em aberto? Ou, pronto, pelo menos até agora as que manteste até o final do ano? Só tenho mais uma, e que curiosamente foi um dos meus investimentos iniciais, que investi logo em janeiro de 2019, certo. E atualmente estou com ganhos de cerca de 36%, o que é muito bom. Infelizmente investi muito menos dinheiro nesta ação do que investi na mineira, e a empresa é a Activision Blizzard. Também escrevi um artigo não necessariamente sobre esta empresa, mas sobre o mundo dos videojogos e o dinheiro que o mesmo movimenta. A Activision Blizzard é um estúdio de jogos, computador, console e tudo mais, e é um dos mais importantes no mercado, daí eu acabar por ter escolhido esta mesma empresa. O que me fez escolher não foi tanto pela empresa em si, pronto, foi parcialmente por ser um dos maiores players na área, player em indústria dos videojogos. Este X tem piadas mesmo a perder 15%.
A fazer o trocadilho, a fazer o trocadilho. Exatamente. Um grande player. Gostei, gostei. E pronto, sendo um grande player na área, pareceu-me ser uma aposta segura. E, ao contrário da McEwen Mining, acabei por investir em janeiro, que ainda estava o mercado norte-americano em recuperação por causa do crash que aconteceu, o mini crash, vá, que aconteceu em outubro do ano anterior. E meio por sorte, meio por saber, consegui adquirir a um bom preço. Ok. Gostava só de deixar aqui uma pequena nota para a indústria dos videojogos, que começa a movimentar quantidades de dinheiro completamente absurdas. E vários analistas dizem, pronto, mais na questão do streaming, de pronto, basicamente pessoas a jogar, e, pronto, e o jogo, seja que jogo for, ser emitido pela internet, e espectadores em todo o mundo poderem ver o jogo. Isto é um fenómeno brutalmente crescente e, pronto, com muito público, atrai muita publicidade com muitas visualizações, atrai muito dinheiro. E o que realmente me atraiu foi a opinião de vários analistas a dizerem que a indústria dos videojogos, nomeadamente os esports, portanto os desportos eletrónicos, ter parecenças em termos de crescimento, em termos de volume de dinheiro que movimentam, com a primeira liga inglesa, com a Premiership, há coisa Ok. de 25 anos atrás. E nós sabemos bem o quanto dinheiro é que os jogadores recebem por aqui. Portanto, isto foi uma pequena aposta na indústria de videojogos, mas se daqui a 20 anos, ou esperemos que menos, se os esports atingirem um nível perto da Premiership, quem investe na mesma vai ter ganhos enormes e espero eu ter pelo menos um pezinho neste barco. Esperemos que sim. Os dois, se Esperemos. possível. Os dois, exatamente. Portanto, fica aqui também a jeito de dica para as pessoas, que será uma boa oportunidade para quem quiser começar neste mundo de bolsa. Poderá ser um bom ponto de partida, não é? Porque se é algo que vai ainda ter um crescimento, é um bom ponto de partida. Então começar a comprar agora para depois então ter ganhos superiores no futuro, não é? Sem dúvida. E queria acrescentar só mais uma coisa, Sim, porque sim. tenho as duas posições em aberto. Não é por inércia, é porque acredito em ambas. Acredito que o ouro tem muito para dar e acredito também que a indústria dos videojogos também tem muito para dar. Certo, certo, certo. Eu, por acaso, devo confessar que durante o desafio, eu li até o teu post sobre o que estavas a falar há pouco, sobre a indústria dos videojogos e tudo mais, e senti-me tentado a investir também, a fazer também uma movimentação nesse sentido, mas depois acabou por cair por terra. Já não me lembro bem porquê, talvez se calhar por falta de informação. E acabei por não investir e penso que fui com outra escolha. Mas penso que será também. Eu falo por mim, vejo cada vez mais as pessoas jogam mais jogos, seja do que for, todos os jogos e mais alguns. Aliás, hoje em dia é uma profissão, já como outra qualquer, a de gamer, hoje em dia é uma profissão, não é? Sim, é Portanto, engraçado, há muitos clubes de futebol que têm também a sua divisão. Clubes de futebol, clubes que também têm a sua divisão de gaming. Por exemplo, um dos que é muito famoso, que seja um clube de outras coisas e também tem a divisão de gaming, é o Schalke 04 da Alemanha. ok, ok, não sabia. É Então eles engraçado. têm uma divisão só de gaming. Pronto, muitos clubes têm. Por exemplo, em Portugal, acho que o Sporting acho que é o único que tem. Mas provavelmente das maiores do mundo, assim, de um clube Sim, que sim, sim, sim. conhecemos originalmente como clube de futebol, que tem melhores resultados a nível internacional, creio que seja o Schalke 04. Ok, então passemos. Agora que já sabemos o que é que tivemos, o que é que não tivemos. Já disseste a tua média? Quanto é que. Sim, mais ou menos. Ok, está bem. Sim, Vamos sim, pronto. considerar Em os, média, sim, os estamos sempre na 16, casa 17%. exatamente, negativos. Exato, exato. Entre posições fechadas, posições abertas.
Ok, ok. Se eu for fazer uma conta, pronto, a McEwen Mining está a 37% negativa, a Activision está a 36% positiva. Se eu tivesse investido mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro em ambas as empresas, que não o fiz, estava mais ou menos break-even, ligeiramente negativo. Exato. Mas como investi o triplo na McEwen comparado com a Activision, Pois, exato. estou, Foi estou no aí que lucro. fez a diferença, não é? Exato. Pronto, então, e se calhar falamos também das posições que tivemos em aberto, mas que agora pronto, já fechámos. Queres começar, já que estás a falar das tuas posições todas, diz-nos o que é que Sem dúvida, fechaste. sem dúvida. Pronto, a primeira foi o investimento em ouro, um ETF que segue o preço do ouro. A mentalidade por trás disto foi simplesmente acreditar que o preço do ouro está barato e que vai subir. Tanto que o fechei em julho com 8% de ganhos, o que foi ok. Porque é que eu vendi? Foi porque na altura, até creio que a notícia de W, Uhum. que as bolsas europeias e suíças estavam num processo de negociação e as negociações não estavam a correr muito bem e poderia passar a ser ilegal ou poderíamos ficar com os nossos fundos Sim, sim, sim. presos. Sim, E sim. então quem tem cu tem medo e Exato, deixa-me cá tirar o dinheiro daqui. exato. Este foi a primeira racionalização. A segunda passou por desfazer das posições que estavam em aberto, com alguns ganhos, para investir noutras coisas, especialmente em ouro, empresas mineiras, aliás, porque creio que foi mais ou menos por esta altura, Uhum. ligeiramente antes, que nós tínhamos tido acesso aos reports da Gold Stock Finance. Gold Fortunes. Stock Fortunes, não é Finance. Fortunes. Gold Stock Fortunes, obrigado. Fortunes. Já, está tudo bem. Pronto, isto foi a primeira. Aliás, foi a segunda parte do processo de Uhum. racionalização. Exato. A segunda posição acabou por ser o Lloyds Banking Group, um banco inglês. E isto deveu-se essencialmente ao facto de achar que a banca em Inglaterra estava pelas ruas da amargura, os valores estavam brutalmente baixos e pronto, com as questões do Brexit ainda estava mais na moda baixo. E acho que acabou de ser uma boa hipótese, de certa maneira, ou de uma maneira ainda maior, a minha opinião, por causa Exato. das perdas da McEwen Mining. Sim. Arrependo um pouco de me ter desfeito desta posição, que eu fechei em agosto de 2019 com ganhos de 8%. Não, perdão, em julho, com ganhos de 8%. E a última posição que eu acabei por fechar foi um ETF que investe em mercados emergentes que eu achava que estavam muito baratos e continuo a achar o mesmo. Mas pronto, fechei a posição em agosto, foi a última que eu fechei, Ok. também com 6% de ganhos. Ok. Ok. E pronto, não sei se tens mais alguma pergunta em relação às minhas posições fechadas ou se passamos a bola para o teu lado. Não, penso que posso falar das minhas posições fechadas também. Pronto, eu no meu caso uh, também tive, uma posição na Bolsa Suíça. Penso que foi curiosidade, não é? Não foi nada combinado. Calhou nós termos os dois posições na Suíça. Acho que não foi Sim. nada. Não foi, Uh, mas a tua era um ETF do não é, SP500, não era? sim, um tracker do SP500, um ETF. Um, mas também é um tracker através da Bolsa Suíça. Portanto, não era o SP500 na Bolsa Americana, mas sim era um tracker suíço. Um, e tinha uma posição em aberta e apesar de ser um valor por acaso até bastante pequeno, eu tinha 61 francos suíços ou 62 francos suíços, não sei quanto é que dará em euros, mas vá, será se calhar 50 e poucos euros, penso eu que tinha na altura. E, e quando surgiu essa notícia, eu lembro-me perfeitamente que tinha 3% de ganhos, ou vá, tinha 2,90 e qualquer coisa,
e eu digo assim, pronto, vou esperar mais um dia ou dois e assim que isto bater os 3% eu vendo e ao menos tenho algum ganho de 3% só para ser um número redondo. E assim foi. Eu vendi a minha posição com 3% de lucro. Pronto, depois há sempre as comissões e etc. e por aí fora, e então pronto, isso acabou por não ser os 3% reais, mas foi o número que eu lembrei, foi o número em que eu me lembrei, e então acabei por fazer isso. Pronto, muito também por influência dessa notícia. A outra posição que eu tinha era uma posição também relativamente curta, penso eu. Penso que era dos 1.000 euros que nós investimos. Eu investi 100, penso eu, nessa posição, que foi no Lloyds Bank. Esta é um bocado, tenho que confessar isto aqui, se não eu tinha dito num post, fica aqui gravado, que foi um bocado por influência tua, X, porque eu estava sem opções na altura e digo assim, bom, então vou investir num ETF, que é uma opção segura, e uma vez que tinhas investido no Lloyds Bank e achavas que a bolsa inglesa estava com boas hipóteses, boas prospecções e não sei o que mais, eu acabei por investir na mesma. E só mais tarde então é que apareceu a Gold Stock Fortunes e pronto, começámos a ler os relatórios mensais que eles mandam e etc e tal. Mas pronto, a verdade é esta, fica aqui dita em voz alta que, que foi isso. Mas eu comprei numa má altura. Tanto é que perdi algum dinheiro. Já não me lembro, em termos de percentagem, já não me lembro em concreto, mas lembro-me que tinha qualquer coisa como, se não era 10, andava lá perto, 10% negativos, e então disse, pá, pronto, apesar de ser uma quantia relativamente baixa, de ser 10% do valor total do investimento, achei que 10% seria sempre 10%, iria afetar a minha média final e acabei por vender. Penso ter tomado a decisão certa, visto que qualquer uma das outras também teve uma boa prestação, principalmente a Shanta, Claro. e a outra também teve quase. Em tom de curiosidade, o Lloyds, pronto, eu não sei exatamente quando é que compraste, mas este ano, vamos dizer de janeiro a dezembro, teve uma valorização de mais ou menos de 26, 27%. O SP500 na casa dos 30%. Ok. Portanto, de certa maneira, se calhar tínhamos ficado bem era quietinhos. Exato. Exatamente. Uma pessoa, eu definitivamente tinha ficado bem era quietinho. Tu não sei, mas pronto, é Sim. só uma pessoa nunca, não tem bolas de cristais, Claro, claro. com muito pena nossa, mas só para ficar aqui a referência que nós não somos os maiores da nossa aldeia, especialmente eu sou Exato. muito pequenino. Exato. Eu também atribuo à sorte, pronto, até porque por sugestão tua nós descobrimos o Gold Stock Fortunes e pronto, nós decidimos investir nessas posições que eles deram e pronto, acabei por ter sorte porque foi uma empresa que eu gostei da maneira como foi apresentada, achei que era uma aposta segura e pronto, acabei por me dar bem, mas eu tenho que elogiar a tua performance, por exemplo, na Activision, porque é uma pesquisa feita por ti, é uma opção tua, ou seja, tens todo o mérito nisso, não é? No meu caso, foi ler a Gold Stock Fortunes, interpretar o que lá tinha sido escrito e escolher uma empresa ou não, vai da interpretação de cada um, mas fazer a pesquisa de mercado sobre que mercado queres investir, fazer realmente a aposta e teres um ganho nessa empresa é bastante louvável e acho que mereces bastante reconhecimento por causa disso, porque acho que Muito obrigado. ora, essa então, o mérito tem que ser dado onde ele existe. Pronto, contra mim falo, mas pronto, acabou por ser uma opção minha, obviamente, e claro que pesquisei e tudo mais. Mas pronto, para quem quiser pensar um bocadinho o que é que há de fazer, pronto, acho que a melhor coisa é mesmo ler artigos de opinião,
para uma pessoa saber a opinião de várias pessoas que à partida serão mais inteligentes e mais conhecedoras que nós, e seja por artigos de jornal, de ler o Economist, o Money Morning, os artigos de investigação da Gold Stock Fortunes, o que quer que seja. Fina Mais é uma boa, também me sugeriste isso na altura e Exato. eu gostei bastante. Basicamente é a quantidade. A partir do momento que uma pessoa começa a absorver muita informação, consegue filtrar, e eu acho que isto é uma Ligar coisa os pontos, muito... não é? Sim, exatamente. É Consegue-se muito ligar. interessante não sei, para mim é entusiasmante. É de uma pessoa ver o que é que há de fazer, onde é que há de fazer. É algo estressante, porque é muita responsabilidade. Uma pessoa meter o dinheiro onde a nossa boca está, como dizem em inglês. Exato, Uma pessoa diz exato, isto e faz isto. exato, exato. Ahm, mas acho que é muito interessante, e pronto, uma pessoa tem boas opções, como eu acabei por ter esta aqui da Activision, ou também pode ter más, como tive a opção de me recusar a tocar na Shanta. Exato. Mas pronto, acho um processo muito interessante, e quando resulta é super recompensador. Pronto, e estas foram as nossas posições ao longo do ano. Foi emocionante. Diz-nos lá, X, o que é que tu tiras disto tudo? Qual é a lição que tiras, a grande lição ou o grande conselho que quiseres dar a alguém? Ou se quiseres dar vários pequeninos, também podes. Faz o que quiseres, o podcast é nosso. Pronto, então vamos a isso. Então, o Parecia a que eu Teresa tirei mais Guilherme agora. desta competição, a maior coisa que eu tirei foram lágrimas, porque chorei muito. Pronto, pronto. Der. Pronto, falando um bocadinho mais a sério, aprendi muito, porque nunca tinha investido em bolsa, e tenho noção que ainda tenho muitíssimo mais para aprender, mas desde o básico de como comprar uma ação, como vender, as comissões que estão lá metidas no meio, Uhum. uh, tudo isto, a manutenção. Ainda tenho agora para ver como é que vai ser a questão do IRS com os ganhos que tive, porque uma pessoa só realiza os ganhos quando realmente vende os ativos. Exato. Ainda é tudo um grande processo de aprendizagem, e nesse sentido é provavelmente a melhor lição que eu tirei. E pronto, aconselhava a qualquer pessoa, eu em geral aconselhava a qualquer pessoa a investir em bolsa, especialmente os mais novos, e quanto mais novos começarem, mais tempo têm para aprender, mais tempo têm para aperfeiçoar. Eu acabei por fechar o ano a perder cerca de 150, 160 euros. Uhum. Posso pensar nisto como um mini curso de bolsa, algo autodidático, mas infelizmente tive que pagar por isso. Tive má nota. O W teve boa nota, portanto foi pago porque teve uma bolsa de estudo. Tive uma bolsa de estudo. Pronto, isto é capaz de ser a lição mais importante que eu tirei. Além disso, como pontos não tão positivos, mas pronto, acabam por ser positivos porque é uma lição, acho que fazer um investimento com meta de um ano é algo contraproducente, porque um ano não quer dizer muito, para já é um horizonte temporal pequeno, e eu acho que é muito mais seguro, muito mais certo e até mais fácil uma pessoa investir no longo prazo, porque, por exemplo, o ouro acabou por subir, mas teve também alturas más durante o ano, e eu Claro. tenho ideia de que o ouro é um ativo que está barato, está a bom preço, está numa boa altura para uma pessoa investir, mas pode continuar a descer. Portanto, Uhum. lição número 2, apontar para longos prazos Uhum. de investimento, tanto para uma pessoa ter mais tempo e confiança nas tendências e no que está a fazer, e também para poupar imenso em despesas de transação de ações. Ok. Estas acho que foram as duas grandes lições. Pronto, no fundo as lições foram aprendizagem. Acho que foi o melhor que eu tirei daqui, porque Ok. definitivamente dinheiro não tira nenhum. Ok.
Então, IW, o que é que tu nos tens a dizer? Que lições grandes, pequenas, médias, nano, mini, micro e pequenas experiências e lições tu tiraste do SMC 2019? Pronto, uma delas é também essa de não panicar, como dizia aquela nossa caríssima senhora que apareceu na televisão. Ela disse que panicou, mas que o marido ainda panicou mais que ela. Eu gostava de dizer também para não panicarem, porque, pronto, dissemos há pouco, não é, que as posições em que eu tinham-se dado bastante bem até ao final do ano, e eu acabei por vender porque vi, vi sinais de vi sinais de menos, vi as coisas a andarem para trás, apesar de ter num cômputo geral, portanto no global, eu tinha um resultado positivo. Quis ser ganancioso e quis ganhar tudo em todo o lado. E poderia, se calhar, ter feito mais dinheiro se tivesse mantido o SP500 e o Lloyds, e acabei por um bocado por ânsia da ganância, acabei por ir à procura de melhores resultados e se calhar teria uma média mais alta se tivesse mantido a Shanta e o Lloyds e o SP500. Portanto, um dos conselhos é mesmo esse. Não entrem em pânico. O segundo é não sejam gananciosos, não queiram ganhar este mundo e o outro até daqui a 15 dias, porque as coisas são feitas com tempo, as coisas exigem sangue frio, exigem tempo porque uma empresa também não valoriza de hoje para amanhã 50 ou 100 ou 200%. Portanto, as coisas levam tempo, porque é a ordem natural das coisas e, portanto, não sejam gananciosos, o nosso tempo virá. Se for uma má opção, mantenham-se atentos. E esse é o último conselho que eu quero dar, é mantenham-se atentos. Acompanhem os vossos investimentos, leiam sobre as empresas que têm investidos e mantenham-se atentos ao que se passa no mundo em geral, para o caso de alguém querer acompanhar. E pronto, caro W, se calhar vamos fechar, porque senão Sim, vem aqui o nosso Salazar Senhor Z com o lápis azul fazer censura. exato. Porque já nos estamos a alongar um bocadinho, portanto, Já, se já. calhar vai ter que mesmo ser cortada. Ok, pronto, então vamos acabar com uma nota positiva para o meu lado. Vou-me sagrar campeão. E é eu. E deves-me um jantar. É só o que eu tenho para te dizer. Deve sim, mas queria antes de nada dizer que eu fiquei muito perto de ganhar porque fiquei no segundo lugar, ok? Não estou tão longe. Epá, Que isto seja uma competição a dois são puros pormenores, ok? não. Agora eu vou-te desmoralizar que é o segundo lugar é o primeiro dos últimos. Toma. Então fiquei em primeiro, então ganhei. Toma. Mas pronto, pessoal, vamos fechar o tasco com o Sr. W com uma coroa da cabeça. O título do primeiro campeonato SMC é dele. Não sei se haverá o segundo, certamente, ou creio que em 2020 não haverá. Pessoal, digam o que é que vocês acham. Gostaram? Acharam que os nossos raciocínios estão corretos? Se discordarem de alguma coisa, comentem. Digam o que é que vocês acham. Digam se gostaram. Partilhem, gostem, digam a vossa opinião. Já sabem, o nosso feedback é a vossa motivação. Correto, Sr. W? Afirmativo. E não se esqueçam, já agora, só em nota também para acrescentar, não se esqueçam de nos dizer se têm alguma outra alternativa, se nos queriam ver fazer algum outro desafio em termos de bolsa, por exemplo, se têm alguma dúvida, onde investir, se quiserem algum conselho sobre estes investimentos que nós fazemos no ouro, não se acanhem, deixem os comentários aí na secção de comentários, que nós respondemos sempre. E se for caso disso, faremos também um podcast sobre isso, onde falaremos mais a fundo sobre as empresas, sobre as nossas escolhas e a bolsa em geral. Exato. E já sabem, pessoal, estamos em todas, estamos no Facebook, estamos no nosso blog em wxzinvest.com, estamos no YouTube também. Sigam-nos, nós estamos em todas.
não se esqueçam de comentar, especialmente no YouTube, gostar, comentar, partilhar, porque... Subscrever, muito importante. Exatamente, Subscrever, para estarem sempre atentos às novidades. E não se esqueçam que, se comentarem em todos os vídeos, se podem candidatar a um prémio de 50 euros em Bitcoin, que será entregue a quem comentar todos os nossos podcasts. Se é o primeiro podcast que vocês estão a ouvir, não se acanhem, vão ouvir os anteriores, deixem um comentário e desta forma vão-se poder candidatar ao nosso prémio de 50 euros em Bitcoin. Oh yeah. Pronto, vamos fazer um wrap-up. X, obrigado pela tua disponibilidade e obrigado por perderes contra mim. Foi muito dócil. Sempre às ordens. Estou pronto para perder outra vez. Pronto, caros ouvintes, dizemos um adeus por agora e até uma próxima. Não percam as nossas novidades. X, despede das pessoas, pá. Adeus, pessoas. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tal e qual.